Incompatibilidades e impedimentos. Eu poderia finalizar a aula agora dizendo exclusivamente o seguinte: incompatibilidade é total, é uma proibição total do exercício. Incompatibilidade. Proíbe-se o exercício da advocacia. Impedimento parcial. Eu estou falando pausadamente porque essa diferença é a essencialidade da nossa aula de agora. Incompatibilidade, proibição total. Impedimento, proibição parcial. São incompatíveis com a advocacia o exercício do cargo de chefe do Poder Executivo, de membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Também é incompatível com a advocacia aquele que exerça suas funções em órgãos de julgamento, de deliberação coletiva da administração pública, tribunais de contas de estados, da União, cortes de contas, né? Ministério Público, aquele que exerça a função de Ministério Público. Atividade policial também é incompatível com a advocacia. Aquele que exerce suas funções fiscalizando, lançando, arrecadando tributos, aquele que exerce função de direção ou de gerência em instituições financeiras, inclusive privadas, também estes são incompatíveis com a advocacia. Só uma observação, com relação à direção de órgão, de administração pública, incompatibilizar com o exercício da advocacia só vai acontecer no caso que a pessoa, ou senão aquele que pretende se ver inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, ou senão aquele que pretende manter a sua inscrição e não ter considerado como incompatível aquela sua atividade profissional, no caso de exercer direção de órgãos da administração pública, lembre-se, ele só vai ser incompatível se puder exercer um poder de decisão maior, puder exercer um poder. Não é redundante. Entenda o seguinte: se ele puder decidir destinos, ele não é advogado. Gravou? Incompatibilidades vencidas. Lembre-se sempre: incompatibilidade, proibição total. Impedimento, proibição parcial. E ela se dá com relação àqueles servidores, certo? Das entidades direta, indireta, fundacional, contra a fazenda que os remunere, certo? Ele fica vinculado àquela fazenda, ele não pode advogar contra ela, nunca, certo? A não ser aquele que seja docente de ensino jurídico. No caso, ele é servidor de uma entidade fundacional, uma universidade federal, mas ele poderá advogar contra aquela universidade no caso de ser para ela docente jurídico. E também é incompatível com a advocacia, é impedido de exercer a advocacia aquele membro do Poder Legislativo, em qualquer nível que ele esteja, seja a favor ou contra a sua advocacia, seja a favor ou contra pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações, entidades paraestatais, concessionárias ou senão permissionárias, certo? Membros do Poder Legislativo não podem advogar, seja a favor ou contra, para essas entidades. E ainda com relação à incompatibilidade e impedimento, a gente tem que falar sobre legitimação exclusiva. Legitimação exclusiva de quem? Procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes aqueles que exercem a função de direção, certo, desses órgãos.
procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais, eles têm exclusividade, eles agem legitimados exclusivamente no exercício destes cargos durante o período em que estiverem investidos neles. Ou seja, durante o período do seu mandato, ou seja, da sua nomeação ali, como procurador-geral, como advogado-geral, defensor-geral, só está autorizado, só está legitimado a atuar em nome daquele órgão durante o período da sua investidura. Se você prestar atenção nas nossas aulas, eu tenho certeza que o seu rendimento na OAB vai ser o suficiente para você conseguir a sua aprovação. Tá bom? Para você, sucesso!